Shalom Adonai! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um vídeo especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi, vocês atenderam e nós chegamos aos 925 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram e você que está se inscrevendo agora nesse momento. Então hoje no vídeo estarei trazendo a segunda parte da história do Egito Romano. Nesse vídeo eu vou ser um pouco mais específico. No vídeo passado eu contei os eventos que aconteceram durante o Império Romano no Egito, e neste vídeo eu vou falar como era a sociedade egípcia durante o domínio romano, como é que era a economia, todos esses pontos aí, esses fatos e elementos. Então se prepara aí que tem muito conteúdo neste vídeo de hoje. Claro que no final tem um bônusinho aí que eu vou falar o que aconteceu com o Egito depois do Império Bizantino, né? Que foi um fato que eu já contei no vídeo passado. Mas claro que antes de tudo, se você não viu o vídeo anterior, dá uma chegada no card aqui em cima. Sempre deixo também no final do vídeo aí como recomendado o vídeo anterior para vocês assistirem, para poder assistir esse aqui, beleza? Então vamos lá para começar. Claro, sempre peço a vocês que dêem um tapote nesse like e compartilha com a galera, que ajuda demais o canal a crescer. E vocês que são novos aqui, chegaram agora, sejam muito bem-vindos. Aqui eu trago conteúdo de história antiga, tem várias civilizações do Ocidente e no Oriente nas nossas playlists, como esta que é do vídeo especiais. A cada meta de inscrito eu trago um vídeo especial para vocês. E a nossa próxima meta agora é de 1075 inscritos. Conto com vocês, dá um tapote nesse bonito botão vermelho de se inscrever e também nesta sineta para receber as notificações. Então vídeos aqui todas as quartas às 20 horas e sábado às 14 horas, sem erro aqui no canal. E me sigam também no Instagram para ficar sabendo das novidades do canal, participar das enquetes para escolher os próximos temas de vídeos. E também fiquem ligados no meu quadro Curta com o Zelota, onde eu trago um conteúdo extra dos vídeos que eu faço aqui no YouTube. Beleza? Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo e sem enrolação. Então vamos lá. Se eu esqueci de alguma coisa eu falo no final. Sempre esqueço de alguma coisa e também sempre esqueço de falar no final também. Mesmo que anote aqui eu esqueço. Então pessoal, é o seguinte, o Egito Romano, aqui a segunda parte do Egito Romano. Bom, os romanos eles vão começar a fazer algumas mudanças nos cargos públicos que existiam ali no Egito. Existia aquela estrutura que havia sido feita pelos Ptolomeus, não eu confundo esse nome, que foi mantida pelos romanos, mas eles passaram a mexer em algumas coisas. Mas enfim, basicamente eles vão manter no início aquela estrutura, e aí essas modificações vão sendo feitas gradativamente durante o Império Romano. Bom, eles vão valorizar a questão do helenismo, eles vão afastar aquela influência egípcia, da cultura egípcia que cresceu bastante durante o reino ptolemaico. E eles vão alterar alguns nomes de cargos, mas as funções também, algumas vão ser mantidas, outras serão alteradas. Eles vão aumentar a segurança da nova província com os legionários. Então vão deixar ali essas legiões, se eu não me engano eram 3 legiões que vão ficar lá. Mas enfim, mais à frente eu vou voltar a falar sobre isso. E também eles vão aumentar a arrecadação de tributos, né? Soldados batendo na porta pedindo o que é de César. E essa cobrança vai ser muito pesada, principalmente para os mais pobres. Vou chegar nesse ponto aqui também no vídeo. Bom, a corte, que no caso é o ministério, ele já era responsável ali pelas administrações financeiras, tributárias e também na questão da justiça. Fica por conta da corte. A princípio essas mudanças vão ser prósperas para o Egito até ali por volta do século IV, e depois os romanos vão passar aquele domínio total e aquele estilo opressor que eles sempre faziam nas suas províncias. Claro que o cara fala, mas tinha liberação da religião, tinha questão do culto, mas tinha que idolatrar César. Tinha isso, mas a questão era da cobrança que os caras faziam em cima das pessoas, porque eles sempre queriam mais dinheiro, e quem sofria mais era quem estava na base da pirâmide social. E eu vou contar sobre isso aqui neste vídeo, claro.
Bom, o Egito ele foi dividido em partes em várias outras províncias, como eu contei no vídeo anterior. A princípio houveram 3 províncias, depois serão divididas em 2 províncias com Egito 1, Egito 2 e várias cidades com seus nomes. Bom, então nós tínhamos ali 2 cargos que foram criados para administrar essas províncias, esses nomes. Teremos o praese que significa presidente ou protetor, e o outro cargo que eram de duques. Esses duques geralmente eram militares, na verdade sempre eram militares, mas que eram generais, que haviam sido generais do exército romano, se tornavam duque e aí administravam. Já no século VI, durante o Império Bizantino, Justiniano, que é o imperador que nós falaremos aí no próximo vídeo da saga bizantina, ele vai perceber que esse sistema não estava funcionando muito bem. Então ele vai resolver mudar. Ele coloca os duques, já que eram os militares, vão ficar numa posição mais importante, e os praeses vão ficar ali numa posição mais secundária, eles que eram os civis. Porque existia um novo poder que estava surgindo ali no Egito, estava crescendo, que eram os bispos, o poder eclesiástico, por conta do crescimento do cristianismo no Egito. Então ele vai colocar ali os praeses para fazer ali um contrapeso com os bispos. Bom, então é o seguinte, também o que vai acontecer é a questão da economia. Como eu já mencionei neste vídeo anterior e também muitos outros da saga romana, e vocês já estão cansados de saber, o Egito era o principal fornecedor de grãos para o Império Romano. E aí esse sistema ele vai ser mantido, era o sistema desde a era ptolemaica. Porém vai ter uma nova taxação que os romanos vão fazer, que vai ser mais complexa, era mais sofisticada. E aí os impostos eles vão passar a ser pagos em moeda, então vai ser pago em espécie. Isso vai dar problemas, mas vou contar um pouquinho mais na frente. Bom, então esses grãos eles eram levados em um barco que ia pelo rio Nilo, chegava ali em Alexandria e de lá ia para Roma, a capital do Império Romano, onde era distribuído ali para as outras províncias. Mas o foco principal era a capital Roma. Nesse período de Roma no Egito, Império Romano no Egito, vai surgir um sistema que eu considero como pré-feudal. Era muito parecido com o feudalismo. Como é que acontecia isso? Era o seguinte: os romanos eles passaram a estimular a compra de terras para que os pobres comprassem terra, mas os pobres não tinham dinheiro para comprar essas terras. Acontecia o seguinte: essas pessoas pobres que entendam como os egípcios nativos, eles viviam e trabalhavam em terras que não pertenciam a eles. Essas terras pertenciam ou ao imperador, ou pertenciam ao Estado, ou a homens ricos. Esses homens ricos, que eu vou falar também mais na frente com mais detalhes, eram aqueles de origem grega, eram helenos, então eram a elite do Egito. E aí eles trabalhavam nessas terras e tinham que pagar altos impostos. E aí adquirindo essas terras, né, suas próprias terras, eles se livrariam desses altos impostos. Mas não tinha muito para onde correr não. A questão é a seguinte: vamos ter um problema que é da questão da monetização do comércio, que seriam com as transações internas e externas. E elas iam muito bem ali no século I e II. E foi ali todas as transações feitas com moeda, feita em espécie. Não tinha mais o escambo, não tinha troca de mercadoria. Então é o seguinte, com a crise no século III, vai ter uma desvalorização da moeda por conta daquela crise que aconteceu. Para quem assistiu a saga romana, sabe desses detalhes ali. Temos anarquia militar, tivemos toda aquela questão de um usurpador atrás do outro. Então aquilo ali vai dar uma desvalorizada na moeda romana. E com isso a confiança em usar. Só que continuava a exigência de pagar tudo em moeda, as transações serem feitas em moedas, nesse sistema que permanecia por conta da teimosia dos governantes. E isso não estava mais dando certo. Então só a moeda que estava desvalorizada, então estava começando a faltar moeda no Egito. E aí havia a necessidade de ser feita uma reforma. Em relação à segurança, o Egito, apesar de ser uma província rica, ela era defendida por um contingente militar pequeno.
nós tínhamos ali 3 legiões que eram formadas por 6.000 homens e mais as tropas auxiliares. Essas tropas auxiliares, elas eram formadas por greco-romanos, por greco-macedônios no caso, e também por nativos egípcios, que era a forma como eles poderiam conseguir um emprego no exército, né, após a queda do antigo reino ptolemaico. Bom, o Egito, como eu disse, era um vital fornecedor de grãos para Roma, e com o tempo os romanos vão se tornando a maioria dentro desse exército aí que fazia a proteção do Egito. E como é que era a sociedade? Bom, era o seguinte, a sociedade ela era um pouco parecida de como era na era dos Ptolomeus. Porém era o seguinte, os romanos eles viam os gregos que viviam no Egito como se eles fossem egípcios nativos. E nisso não agradava nem aos gregos, que se sentiam ofendidos ao serem igualados aos egípcios nativos, e a mesma forma os egípcios nativos também não gostavam de serem igualados ali aos gregos, apesar de que financeiramente era diferente. Mas enfim, o que era o seguinte, ainda por cima nós tínhamos também os judeus que estavam vivendo no Egito. Após a destruição de Jerusalém, eles migraram para Alexandria, eu falei isso no vídeo anterior, e esses judeus estavam se tornando mais helenizados, então eles começaram a construir suas próprias comunidades e eles viviam isolados dos outros grupos, dos outros dois grupos. Então os romanos eles começaram a separar esses grupos por etnia e local de onde cada um veio, de onde cada um nasceu. Então era o seguinte, os romanos estavam no topo ali da sociedade egípcia. Depois nós tínhamos os gregos, que haviam vindo de alguma grande cidade grega, e por último ali nós tínhamos os egípcios, que eram os nativos e que viviam na zona rural. No meio dessas duas classes existia o metropolita, que eram aqueles que nasceram no Egito, mas tinham origem helena. Então era muito difícil subir de classe e não tinha muita opção. A melhor forma, ou talvez a única, seria entrando no exército. Então as legiões, como eu disse, elas eram formadas apenas pelos romanos, apesar de que alguns gregos conseguiam entrar nelas, né? Já os outros entravam todos ali nas tropas auxiliares, como no caso dos egípcios. Então quem conseguisse chegar ao fim do serviço militar, que normalmente no exército romano eram 25 anos, ele conseguia ganhar a cidadania romana. Com relação à questão do pagamento dos impostos, o que acontecia aqui era o seguinte, o imposto era cobrado de acordo com a classe social que pertencia a cada um desses cidadãos que moravam no Egito. A questão era o seguinte, os gregos eles eram isentos da taxa per capita, ou seja, per capita em latim significa por cabeça, então cada membro da família era cobrado um imposto por cada pessoa. E aí, os habitantes helenizados que viviam nas capitais dos nomos, os nomos eram as 42 províncias que existiam no Egito, que era aquela formação como eu expliquei para vocês no vídeo anterior de Egito 1 e Egito 2, então eles pagavam menos taxas do que os egípcios nativos, que eram os mais pobres, ou seja, quem era rico pagava pouco e quem era pobre pagava muito. Era assim que funcionava. E a administração era feita da seguinte forma, nós tínhamos ali a figura do estratego, que esse cara governava os nomos, ele era tipo um governador militar. Tínhamos o bulais, ou conselho, que era um conselho municipal, que era formado, que foram criados na época do imperador Sétimo Severo. E no reinado de Diocleciano, eles vão ficar ainda mais fortes, isso no final do século III, aquela questão da tetrarquia e tal. Os cidadãos que tinham cidadania alexandrina, eles tinham que comprovar que eram filhos de pais que também tinham cidadania alexandrina. Então esse era um requisito para que o cara conseguisse a cidadania dele. Essa era outra forma de conseguir a cidadania romana, sendo um alexandrino. Então se o cara comprovasse que era alexandrino, ou seja, natural de Alexandria, filho de pais que nasceram também em Alexandria, ou que tinham cidadania de Alexandria, eles poderiam conseguir a cidadania romana.
Já para o egípcio nativo, para conseguir a cidadania romana, primeiro ele teria que conseguir a cidadania alexandrina, e aí era um caminho muito difícil. Bom, durante o Império foram criadas comunidades urbanas, onde viviam cidadãos helenos que eram proprietários de terras, que era a galera rica, né? Então esses gregos, eles frequentavam ginásios, ocupavam cargos públicos, e aí seguindo aquele antigo sistema ptolemaico, que também é originário lá da Grécia, como eu expliquei lá nos primórdios do canal, nos vídeos sobre a Grécia Antiga, os romanos eles utilizavam esses gregos, esse pessoal que era mais rico, essa elite, para formar a Gerócia, que seria o Senado bizantino, como era o Senado romano, que era formado pelos patrícios. Os patrícios eram os ricos, né? Era a elite romana. Bom, então os romanos eles faziam essa utilização dessas pessoas, desses ricos, para formar aí a Gerócia. Com relação às punições corporais, vamos ter uma outra semelhança com outra civilização, que eram com os assírios, lá com o Código do Itabelião, que eu já contei a história desse povo, tem vídeos sobre eles aqui no canal, nos especiais aqui descritos. As punições corporais eram diferenciadas também. Bom, os romanos, claro, eram isentos de qualquer punição corporal. Já os egípcios eram os flagelados, né, que eles eram realmente punidos de forma bastante bruta, como os romanos gostavam, né? E aí os alexandrinos eles apanhavam apenas com uma vara. Enfim, tinha essa diferença de acordo com a classe da pessoa. Não importava o crime, o que importava era o que a pessoa, de onde a pessoa era. No caso era a sua origem. Agora aquele bônus que eu prometi para vocês, eu vou contar a respeito do que aconteceu no Egito durante o Império Bizantino com as invasões estrangeiras, mais precisamente os persas. Bom, primeiro nós teremos a conquista sassânida, que foi o último império persa antes da ascensão do islamismo. Essa invasão vai acontecer em 619, vai durar até 628. Durante esse período em que os sassânidas dominaram o Egito, o monofisismo ele vai ser liberado para ser cultuado, já que o monofisismo era meio que cultuado ali de forma clandestina, como mencionei no vídeo anterior. Esse domínio dos sassânidas no Egito foi o último grande feito dos sassânidas, que na época eram governados pelo imperador Cosróis II, que eles tomaram ali primeiro com Jerusalém em 614 e chegaram em Alexandria em 619. Tudo isso por conta da morte do imperador Maurício, mas saberemos mais detalhes sobre essa questão na saga bizantina. Até que os bizantinos conseguem reconquistar o domínio em 628, restabelecendo ali o seu domínio com relação ao Egito. Mas aí teremos uma nova invasão que acontecerá em 639, que foi a conquista árabe. Aí já são os árabes, os muçulmanos. O califa Omar, que era sucessor de Maomé, ele conquista o Egito vindo pela Palestina, onde espalhou o islamismo, tomando Alexandria. Chega em Alexandria, o islamismo começa a crescer e vai tomando conta ali do Egito, ganhando espaço para até o próprio cristianismo. Até que os bizantinos conseguem retomar Alexandria no ano de 645. Mas no ano seguinte os muçulmanos retomam Alexandria e acabam de vez com o domínio greco-romano, que durou 975 anos no Egito. Então eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem sugestões de civilizações para eu trazer aqui para o canal da antiguidade, de preferência inédita, melhor ainda, é só colocar aí nos comentários. Bom, então estarei voltando no sábado com a saga bizantina com o vídeo do Justiniano, onde eu contarei a história deste imperador que marcou a história. E também amanhã tem o Curta com o Zelota lá no Instagram, onde eu vou trazer conteúdo extra deste vídeo aqui. Então fiquem ligados lá no Instagram, que amanhã eu estarei postando o vídeo lá e também sai automaticamente
no Facebook. Se você não tem Instagram, tem Facebook, segue a minha página, o link está aí na descrição. Bom, também outro recado importante é o seguinte, que amanhã também estarei fazendo uma enquete lá no Instagram e também aqui no YouTube. Quando a gente chega a 1000 inscritos, começa a liberar algumas coisas aqui no canal, e é super legal a gente poder ter essa possibilidade de ter uma comunicação maior. Então eu vou estar trazendo essa enquete aqui com 2 civilizações, uma escolha minha e outra que foi sugestão dos inscritos. Vocês escolhem uma delas para eu estar trazendo aqui para o canal na próxima semana, na próxima quarta-feira. Portanto, ainda não sei. Vamos descobrir a partir dessa enquete qual será a próxima civilização que nós veremos na quarta-feira que vem. Então conto com o voto de vocês. Deem uma olhada aí nas notificações, que vocês devem receber alguma notificação. Aparece aí no YouTube dessa enquete. Então quem tiver Instagram, dá uma chegada lá e volta nos stories, beleza? Então um abraço do Zelota, a gente se vê no sábado, amanhã no Instagram, sábado aqui no canal. Até lá, falou pessoal!